E para nos deixar bem inteirados com as questões cartoriais do dia a dia, chegam eles, o príncipe senhor Antônio do Prado e Fernanda Soares. E hoje nós vamos falar sobre o provimento 24, também desse ano 2017, da Corregedoria do Estado de Goiás. Esse não é, do Brasil, vale para o país inteiro. Esse é para o Estado, não é isso, Fê? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no programa Belíssima. E esse provimento, então, né, Fê, vale aqui para nós, só para o Estado de Goiás. Só para o Estado de Goiás. É possível fazer o inventário em cartório, mesmo quando o falecido deixou o testamento. Vamos entender, gente, o que melhorou com essa legislação? E isso é com eles, né? O que melhorou? Para fazer um inventário no cartório, para beneficiar dessa lei, podia fazer, se não tivesse filhos menores e nem incapaz. E que não tinha litígio, também testamento, né? E agora, com testamento, pode fazer. E a Fernanda, então, vai explicar. Com mais clareza. Fê, vamos só dar uma lembradinha para o telespectador que o testamento, ele sempre foi possível fazer em cartório desde que esses critérios que o senhor Antônio do Prado já explicou aqui para a gente, né? Sempre foi possível. Mas agora, vejam só. O que alterou foi a possibilidade, né, de lá fazer este inventário mesmo quando o falecido deixou o testamento. Porque quando a lei entrou em vigor em 2007, a 11441, ela veio restringindo, né? Só poderia se não tivesse deixado o testamento. Vamos lembrar os critérios bem rapidinho, que são dois só, né, Fê, que podia fazer desde que não tivesse menores, nem incapazes, todo mundo de acordo, e não tivesse testamento. Não tivesse testamento. Amigável, né? Todo mundo de acordo. Isso mesmo. Temos que lembrar que o testamento, ele vai ter que ser validado, ou seja, vai ter que ser aberto, né? Tem que passar pelo procedimento de homologação judicial, e o inventário, ele só vai poder ser feito depois que o juiz determinar o cumprimento desse testamento. Fê, e é verdade que agora, mesmo tendo o testamento, o inventário pode ser feito pela via judicial? Sim, nessas condições, se o testamento já tiver sido validado judicialmente. Então, essa pergunta já foi respondida. E outra, não impede também, se não for amigável, tem que ir via judicial, né? Se não for amigável. Mesmo que foi homologado o testamento. Mas se houver briga... litígio, briga, aí... vai via judicial. Mais uma vez, seu Antônio, em que pese exigir aí alguma intervenção judicial, nesse primeiro caso, mesmo tendo que homologar, seu inventário aberto, desafoga também quando passa para o cartório. Olha, a informatização do Antônio do Prado lá, é só informatização lá, o atendimento, é uma coisa extraordinária, né? A gente pode dizer isso com tranquilidade, porque a gente já usou o cartão Antônio do Prado, quem usa sabe disso, é um passo à frente e o senhor sempre inovando, sempre. Aí é uma realização profissional. Profissional, né? E se o testamento beneficiar menor ou incapaz, e agora o inventário pode ou não pode ser realizado extrajudicialmente? Nesse caso, não pode. Olha aí uma objeção. Isso, por quê? O provimento, ele trouxe a possibilidade de fazer o inventário com testamento, porém ele não excluiu aqueles requisitos de herdeiros maiores e incapazes. Beneficiou menor ou incapaz. É para via judicial. Aí não tem como desafogar. Aí tem que passar pela via judicial. Né? E isso aí é taxativo, né, Fê? Não tem jeito. Após determinação do cumprimento do testamento, ainda tem um herdeiro que não concorde com as disposições do falecido. Será possível fazer em cartório ou vamos lá para a via judicial, seu Antônio? Novamente, via judicial. Aí não tem, né, Fê? Não tem jeito, porque nós sabemos que mesmo o testamento sendo válido, o juiz determinando o cumprimento, podem haver herdeiros que não concordem, por um motivo ou por outro, né? Os motivos são muitos. São muitos, né, então eles têm o direito de contestar, isso é natural. Como é possível saber se o falecido... Olha aqui, gente... Muitas famílias já passaram por isso, né, seu Antônio? E acha que não foi feito o testamento. E aí o esposo, a esposa, o falecido, não sabem, né? O falecido não comentou com ninguém,
Os que ficaram não têm noção, né? Meu pai deixou, minha mãe deixou. Tem Aquela testamento, dúvida, né? aquela dúvida. E aí, Fê? Como eu vou descobrir? Antigamente era mais difícil, né? Porque nós só teríamos como ter esse conhecimento se o herdeiro, alguém da família, ou o próprio testamenteiro levasse ao conhecimento. Hoje não. Levar seu conhecimento de quem, Fê? Levasse ao conhecimento da família, né? No momento que se fosse fazer o inventário. Nós não estamos falando ainda nem de cartório, nem de guia judicial. Isso Conhecimento mesmo, da família. da família. Mas hoje nós temos uma central nacional, né? Através dela nós temos uma base de dados de testamentos. Então, em qualquer lugar do Brasil que a pessoa fizer um testamento, vai constar nessa central. Extraordinário, né? E nós temos a obrigatoriedade, tanto o Poder Judiciário como os cartórios extrajudicial, de solicitarem uma busca para verificar se realmente tem ou não tem testamento registrado nessa base. Essa base, Fê, vocês têm, ela é online? Ela é online, né? Os cartórios têm acesso E a essa ela. busca é só o cartório que faz ou pessoas podem fazer? Existem formas de alguns órgãos se cadastrarem, né? Mas as partes envolvidas, elas não precisam se preocupar, porque quando vai fazer o inventário, né, seja judicial ou extrajudicial, né, o advogado ou o cartório já faz o procedimento, já solicita essa certidão para verificar se há ou não testamento. Por quê? Antes, a família, ou por não ter o conhecimento, como você mencionou, ou também por não querer levar ao conhecimento de terceiros o testamento, omitia, né? Ou por desconhecimento, ou por realmente não querer cumprir a vontade do falecido. Fê, não é tão incomum, Não é. né? Levava ao conhecimento, não levava ao conhecimento o testamento. E com essa central agora é impossível, tá? Tem que ficar sabendo. A pessoa pediu, senhor Antônio, para vocês esclarecerem, porque é uma dúvida da família. Ela não se identificou, só mandou o e-mail. O pai fez o testamento, deixando tudo para quem queria, o quê, para quem, para que filho, para que, para esposa, e por acaso não registrou. É do conhecimento de toda a família, todos sabiam, ninguém contestou nada, mas ele não registrou. E por acaso ele fez de próprio punho e tinha rasuras. Como fazer, Fê? Nesse caso, vai ter que depender de uma análise judicial. Por quê? O testamento, quando ele não é público, que a gente chama o testamento particular, ele tem que atender alguns requisitos do Código Civil, né? E para isso o juiz vai ter que verificar se essas questões foram atendidas. Independente da rasura, existem outras questões, como a quantidade de testemunhas, forma que foi elaborado, e verificar se realmente aquela letra era da pessoa que faleceu, né, através de uma perícia. E é isso que vai realmente definir se o testamento vai ser validado ou não. Mas aí vai depender de uma decisão judicial. A via judicial validou, aí, ok, E outra, pode ser rasurado, feito em cartório, se não tiver... rasurado, tudo isso passa até por... O juiz pode até solicitar um perito também, né? Caso seja um caso mais complexo, né, seu Antônio? E aí, Fê, depois que o juiz valida, dá tudo ok, periciou, tudo perfeito, se não tiver nenhum daqueles critérios impeditivos, pode ser feito em cartório. Pode ser feito em cartório. Eles esclarecem todas as dúvidas para a gente. Olha, a pauta passa por eles para eles avaliarem. Tem perguntas que não dá tempo passar e eles não têm nenhuma dificuldade, porque o senhor Antônio do Prado, Príncipe, Fernanda Soares dominam realmente o assunto. Caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhar para o nosso e-mail, programabelíssima@gmail.com, que nós vamos estar aqui esclarecendo com eles, que, como eu falo, não tem dificuldade nenhuma em esclarecer as nossas dúvidas do dia a dia. Senhor Antônio do Prado, Príncipe, muito obrigada por estar aqui esclarecendo as nossas dúvidas. Fê, querida, você, como sempre, arrasa, né? Minha juíza, ela é futura juíza. Vocês vão ver, essa moça vai longe, se Deus quiser. Não saia daí e continue com o programa Belíssima.